Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia, na verdade mais uma noite. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar um ponto de vista meu com vocês. É a quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas enfim, o que eu quero falar hoje aqui é sobre como eu interpreto a ressurreição de Jesus Cristo. Mas para eu explicar a ressurreição de Cristo, como é que eu vejo ela, eu vou ter que explicar como é que eu vejo a morte de Jesus. Lembrando que eu acredito na predestinação, então muitas das coisas que eu vou falar aqui é um pouco enviesada por conta desse modo de pensar meu. E se eu não conseguir seguir a linha de raciocínio desse vídeo, me desculpa, eu tô com muito sono, mas vamos tentar, né? Enfim, como eu vejo a morte de Jesus Cristo? Eu acho que Romanos 3 e Romanos 5 é o melhor jeito de interpretar como eu vejo a morte de Jesus Cristo. Basicamente assim, todos nós pecamos, todos nós somos destituídos da glória de Deus. Todos nós temos impureza, todos nós somos iníquos, não há bondade nenhuma, não há um justo sequer, não há ninguém que cometa a bondade, tá ligado? Tipo, 8 bilhões de pessoas nesse mundo, todas as pessoas que já vieram a esse mundo morreram, e todas as que hão de vir, e as presentes aqui, nenhuma comete bondade, nenhuma tem bondade dentro de si. E basicamente a nossa condenação é justa, por quê? Porque a gente só faz o mal, não tem nada de bom em nós. Só que aí Deus olha pra gente e fala assim: eu vou escolher um desses, eu vou escolher um povo dentre essas pessoas, eu vou salvá-las. E para isso eu vou morrer e eu vou pagar pelos pecados delas. Porque o único jeito de você pagar pelos seus pecados é morrendo. Mas Deus mostra o amor dele conosco pelo que ele se ofereceu em nosso lugar. Então ele foi. O verbo se fez carne e habitou entre nós e a gente viu a sua glória. E esse Deus, ele se permitiu pelos pecadores e pelos impuros e pelos sujos, os iníquos, os que só habitavam trevas, ele se permitiu ser humilhado, rejeitado, e durante suas últimas 24 horas de vida se permitiu ser torturado, desprezado, traído pelo próprio povo que ele tanto amou anteriormente e por fim morto de uma maneira horrível naquela época. E tudo isso daí por amor a nós. Então eu vejo a morte de Jesus como um bagulho tipo. Eu falo que é imensamente incompreensível pensar que um Deus perfeito e puro morreu por mim. Que um Deus perfeito e puro, eu acho que eu falei puro sem querer, mas um Deus perfeito e puro e totalmente do bem, ele morreu por uma pessoa falha, impura e longe da perfeição que sou eu, uma pessoa que só há trevas em mim. E eu poderia me aprofundar muito mais aqui, mas não é o assunto do vídeo de hoje. Eu vejo a morte de Jesus de uma profundidade assim, tipo, eu não vou falar imensa, mas eu vejo com muita gravidade. Agora na ressurreição não. Eu penso assim, não, tipo, nossa, ele pagou pelos meus pecados, me reconciliou com Deus, tal, tal, tal. Ah, mas ele ressuscitou, né? Fazer o quê? Voltou aos céus e é isso, né? E essa é a minha visão que eu tinha. E eu não gostava de ter essa visão. Eu queria muito poder, tipo, interpretá-la de uma forma boa. E como é que eu fiz pra buscar esse conhecimento? Eu fiz duas coisas. Primeiro, eu li a escritura. Nossa, eu falei igual um nefito agora. Ler a Bíblia, as cartas, né? Principalmente o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento você vai ver sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Fora isso, você só vai ver, eu acho que, sei lá, em Isaías 53, 10, 11 ou 12. Ou 9 também, não sei. Mas enfim, eu fiz essas duas coisas. Eu comecei a ler o que as cartas e o evangelho diz sobre isso. E a outra coisa que eu também fiz foi orar a Deus. Porque como diz aqui em Tiago, agora eu não vou encontrar, mas é uma escritura que os nefitas usam muito, que é 1 Tiago. Não, 1 Tiago é quando é livro, né? Tiago 5, Tiago 1,5. Ele fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a Deus dá liberalmente e não lança o rosto, e se ele há dada. Basicamente, eu pedi para Deus que ele pudesse me abrir os olhos e que eu pudesse me aprofundar mais na morte de Cristo, ver o mesmo valor que eu via eu pudesse ver o mesmo valor que eu via na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos lá, coisas que eu aprendi durante essa minha leitura. Primeira coisa que a gente pode falar aqui
é o que a gente vê aqui em 1 Coríntios 15. Esse é um capítulo que os nefitas, eles usam muito para falar sobre 3 graus de glória, que é um assunto que eu não vou falar nesse vídeo de hoje, mas futuramente vai ter um vídeo que vai ter relacionado a isso. Mas é porque é o seguinte, os coríntios os corintianos eram uma galera da pesada, eram os gnósticos. Gnósticos é quando eles tipo, até acreditam em Jesus Cristo, mas não creem o Jesus Cristo do Evangelho. Dá meio que uma distorcida e tal. E alguns deles falavam que não tinha ressurreição dentre os mortos, que os mortos morriam e acabou, tá ligado? E o Paulo, ele mete o pau nos corintianos, a partir do versículo 12 aqui, que ele fala assim: se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui no 17, no finalzinho do 17, me chamou muito a atenção isso daqui, ó. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Por quê? Porque aí agora a gente pode juntar com outras 2 passagens aqui. A primeira a gente pode ver em João 3, cadê? João 3,3, que Jesus respondeu a Nicodemos e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a gente pode também pegar aqui com Romanos 6, em que o Paulo vai falar assim: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Tá bom, Gil, o que você tá querendo dizer? Por que você tá falando de pecado? Por que você tá falando de nascer de novo? Por que você tá falando de ressuscitar dos mortos? Por que você tá falando de morrer pro pecado, Gil? Me explica. Vamos lá por parte. É interessante a gente pensar que é o seguinte: por meio da morte de Jesus Cristo, nós poderemos ressuscitar na segunda vinda, em que o nosso espírito vai para o céu, mas a gente pode ressuscitar com o nosso corpo. Agora eu não vou entrar em detalhes de que se a gente vai ter um corpo perfeito, se a gente vai poder virar uma divindade também, porque isso daí é umas questões um pouco delicadas de se tratar. Mas enfim, o que eu tô falando aqui, assim, por meio da morte de Jesus Cristo, a gente pode saber, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, a gente tem acesso à ressurreição lá na frente. Só que aqui o Paulo, além da ressurreição dos mortos que ele fala no 1 Coríntios 15, ele se refere também a uma outra ressurreição. E aí a gente tem que voltar aqui para Romanos 6. Nós que estamos mortos, eu estou começando a ler na segunda metade do versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí você pode se perguntar, como que eu morri? Aonde que eu morri pro pecado? Porque eu tô me sentindo vivo, tá ligado? Eu tô respirando, eu tô pensando, eu tô existindo e eu tô pecando também. Como é que eu tô morto e ainda por cima morto pro pecado, Paulo? E o Paulo continua: ou vocês não sabem que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então quer dizer que a gente morreu pro pecado quando a gente foi batizado com Jesus. E quando é que a gente foi batizado com Jesus? Fomos batizados na sua morte. Então significa que Cristo é como se fosse o nosso representante. A história de Cristo é a nossa história. Se ele morreu lá na cruz, nós também morremos. Só que morremos para o pecado. Só que agora o Paulo vai falar no versículo 4 o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. O Paulo, no versículo 2, ele falou o quê? Nós morremos para o pecado. Não foi o pecado que morreu para a gente. E aqui no 4 ele fala que da mesma maneira que Cristo ressuscitou para a glória do Pai, pela glória do Pai, perdão, da mesma forma que Jesus Cristo ressuscitou, a gente ressuscitou para poder andar em novidade de vida. Lá no 17 de 1 Coríntios 15,
O Paulo tinha falado o quê? Se Cristo não ressuscitou, vocês ainda permanecem nos vossos pecados. E aqui no 6 ele vai falar isso daí. Da mesma maneira que vocês morreram, só que para o pecado, vocês agora ressuscitaram para novidade de vida. Então é por meio de Jesus Cristo que a gente tem a oportunidade de fazer o que ele falou pra gente lá em 1 João, né? Em João 3,3. Que aquele que não nascer novamente não pode entrar no reino de Deus. Esse nascer novamente é a novidade de vida. É o momento que você morre para o pecado, é o momento que Cristo morre. Você é batizado, você é identificado como servo de Jesus Cristo, você está sobre a mão de Jesus Cristo. E é naquele momento que você morre para o pecado e você ressuscita em novidade de vida, você ressuscita em Cristo. As trevas param de habitar no seu corpo, você é justificado, você se torna justo e você pode andar em novidade de vida. Então eu vejo a ressurreição de Jesus Cristo dessa maneira agora. Porque assim, é um processo, sabe? Primeiramente, a gente morreu pro pecado quando Jesus Cristo morreu na cruz. E da mesma maneira que ele ressuscitou, a gente vive em novidade de vida, tá ligado? A gente meio que virou, como é que o Paulo chama? Novo homem, não sei. O Paulo, mais um pouquinho pra frente aqui em Romanos, ele fala do velho homem e agora do novo homem, que é o justificado em Cristo, o que pode viver a vida eterna. Outra coisa também que eu lembrei é em João, eu não me recordo o capítulo, muito menos o versículo, mas Jesus, se eu não me engano, é no 17. 17 ali por volta do 10 ao 20, por aí. Que ele fala que se ele não subisse aos céus, se ele não voltasse ao Pai, nós não teríamos chance de receber o Espírito Santo. Tanto que você vai ver que os discípulos só têm acesso ao Espírito Santo no dia de Pentecostes. Isso daí foi depois da ressurreição de Cristo, foi 40 dias depois, e ele subiu ao céu e eles voltaram a Jerusalém até o dia em que tiveram acesso. Mas eles receberam o Espírito Santo após a ressurreição de Jesus Cristo. Eu não tenho certeza se, é realmente isso, somente pela ressurreição de Cristo que a gente pode receber o Espírito Santo, mas o que a Bíblia nos mostra é isso daí. Que por meio da ressurreição de Cristo a gente pode andar em novidade de vida, e a gente pode receber o Espírito Santo e ser uma nova criatura justificada e experimentar a vida eterna nessa vida aqui. Enfim, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. E eu vejo vocês amanhã. Eu não sei. É isso. Até lá. E tchau, tchau. Boa noite.